Glórias a Deus. A paz, amados, queridos do Senhor. Mais uma semana se inicia. Um dia abençoado. Esse Deus Todo-Poderoso preparou para você, para nós. Hoje nós vamos começar este dia, esta semana, com um testemunho poderoso. Eu não sei o que você está passando aí, mas não perca a tua fé. Avança, porque o Deus Todo-Poderoso é Ele quem está na tua vida. Reage, te anima, vai para cima, porque o milagre é teu. O Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, é Ele quem te dá a garantia de vitória. Você vai ouvir um testemunho poderoso agora de um jovem ao qual tinha tudo para dar o que não presta na vida, mas não. Quando Deus entra na vida de um homem, Ele entra para mudar, e Ele cumpriu na vida deste jovem o Salmo 113, e é Ele hoje que você vai orar, que você vai clamar, e 2 vezes ao dia, às 9 horas da manhã e às 9 horas da noite, durante 7 dias, você vai fazer essa campanha com o Salmo 113, com toda a fé do teu coração. Você vai orar e você vai decretar, você vai liberar no mundo espiritual, assim como esse jovem fez, assim como esse jovem creu, a tua vitória, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Escute esse testemunho agora. Amados, nós queremos contar a vocês o testemunho de um jovem que pela lógica, pela fala dos homens, pelo racional, era para ser um mau exemplo, era para ser um viciado, era para estar perdido nas angústias e agrulhas que o mundo lhe ofereceu. Esse jovem não nasceu numa família de classe média alta ou baixa, nem numa família pobre. Ele nasceu numa família miserável. Eles não tinham onde morar. Algumas vezes moravam debaixo de barracas, perto de túneis, perto de pontes. Em outros dias, como não podia ficar sempre no mesmo lugar, tinha que dormir até mesmo no relento. Não tinha onde ficar. Mas ele via uma mãe que, mesmo com todas as adversidades, nunca se afastou da presença de Deus, nunca deixou de orar por ele e pelos seus irmãos, nunca deixou de agradecer pelo alimento, independente de onde vinha, se alguém de bom coração dava o alimento ou se eles tinham que pegar entre os lixos, que eles trabalhavam com reciclagem. Mas ele ouvia a mãe sempre dizer: meu filho, Deus vai nos tirar deste monturo e vai nos fazer sentar entre príncipes, porque Ele é fiel. Porém, jovem, desde pequeno, vendo aquela dificuldade, vendo as humilhações, não tendo nenhuma projeção para o futuro, ele não cria, porque ele via tudo aquilo. Ele falava: isso não é verdade, é impossível, não tem como sair daqui para chegar tão alto a ponto de sentar entre príncipes. Porém, a mãe continuava orando e declarando essa palavra durante muito tempo. Certa vez, ele fazendo o trabalho de reciclagem, ele achou um rádio, mexeu ali e conseguiu fazer ele funcionar. E o que aconteceu? No dia que ele conseguiu arrumar esse rádio e colocou para funcionar, o rádio caiu em uma ministração da palavra, onde dizia: o Deus que tira do monturo também exalta, e quem confia nele nunca será envergonhado. Diferente de todas as vezes que ele ouvia a mãe com toda dificuldade orando e dizendo aquilo, ele ouviu de alguém que ele não enxergou, alguém que não estava visível, não foi na televisão, não foi num evento, foi a voz de alguém que entregou essa palavra de Deus. E como ele já conhecia essa palavra por causa da mãe, algo diferente entrou no coração dele, e ele começou a acreditar nas orações da mãe. Ele não esquecia do que ele havia ouvido naquele rádio que funcionou, e ele continuou, e ele buscou a presença de Deus, e ele decidiu crer, se posicionou e começou a orar, clamando a Deus que fizesse esse milagre acontecer na vida dele. O que aconteceu? Ele conheceu um grupo de pessoas que ajudavam moradores de rua, porque Jesus Cristo fazia isso. Ele ia para a rua, ele levava a palavra, e essas pessoas estavam levando a palavra, estavam levando alimento, entregando a palavra, e eles começaram a receber orientação, e ele decidiu ler a Bíblia, ele decidiu conhecer um pouco mais, ele decidiu estudar novamente, com todas as dificuldades, com todas as humilhações, nada mais o atingia, porque a fé dele era maior do que o que falavam, a fé dele era maior do que olhavam ele recriminando, a fé dele era maior do que qualquer circunstância. Ele acreditava em Deus e na palavra, e ele foi para cima, e ele começou a se destacar, pessoas começaram a ajudar ele, até que ele conseguiu uma bolsa de estudo para fazer faculdade, e ele se formou na faculdade, e se formou em Direito, homem de Deus, e assim que ele se formou, fez a prova da OAB, foi aprovado, e sendo aprovado,
advogado, uma instituição particular o contratou como advogado da empresa. E essa empresa era uma multinacional. E ele começou a ser convidado para sentar junto com diretores, junto com empresários, junto com sócios, e começou a ser enviado para outras nações, aprendeu novos idiomas, e a família dele toda foi alicerçada, porque ele acreditou na palavra que dizia que o Deus que tira do monturo também exalta, mas é para quem confia nele, e assim sendo você não será envergonhado. Hoje, além de advogado, além de ser assessor de toda a diretoria e sócios, além de andar por todas as nações onde essa empresa está alocada, ele também está palestrando. E ao final das suas palestras ele sempre fala: fui tirado do monturo e hoje sento entre os príncipes, não por meu mérito, mas pela graça e a fidelidade de um Deus que transforma destinos. Então, meu amado e minha amada, não importa o que está à sua volta, não importa as circunstâncias, não importa o que digam, não importa o desejo do inferno contra a tua vida, lembre-se que a palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, são pensamentos de bem e não de mal. É Deus falando isso, e você não pode ouvir o que os homens pensam, porque ao contrário do que Deus pensa, que são pensamentos de bem e não de mal, o inferno quer pensamentos ruins e de destruição. Lembre-se, quem não serve a Deus parece com o pai dele, e quem é o pai de quem não serve a Deus? O diabo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Para de ouvir as vozes dos ladrões, daqueles que são enviados do diabo com o objetivo de roubar, matar e destruir, porque o que você alimentar na sua mente vai chegar no teu coração. E se a sua boca, a sua mente só acredita nas coisas ruins que te dizem, a sua vida vai ser tão ruim quanto você fala. A palavra diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você quer servir a Deus, se você quer buscar a presença de Deus, se você quer uma mudança no seu destino, se você quer sair do monturo, se você quer sentar entre príncipes, você precisa crer num Deus que faz isso, e crer de coração sincero, porque nós só vamos chegar a Deus crendo, confiando e colocando tudo nas mãos dele e agindo de acordo com o que estamos falando. Não diga eu creio e haja como quem não crê. Faça como esse jovem. Enquanto ele não creu, ele não mudou a realidade dele. Quando ele acreditou, ele se determinou e as vozes se levantaram, mas ele ficava dizendo para ele mesmo: Deus vai me tirar deste monturo, vai me fazer sentar entre príncipes, porque ele é fiel. E quando Deus fez, ele não trouxe a honra para o braço dele, nem para a sabedoria dele. Ele declara: fui tirado do monturo e hoje sento entre príncipes, mas não por mérito meu, mas pela graça e fidelidade de um Deus que transforma destinos. Por isso eu te convido agora: quer mudança de destino? Quer transformar a sua vida nas mãos do Senhor? Feche os seus ouvidos para os dementadores, feche os seus ouvidos para os fofoqueiros, feche os seus ouvidos para aqueles que só trazem confusão na sua mente, na sua alma, na sua realidade, na sua família, na sua casa. Arranca esses dementadores, dá ouvido à palavra de Deus, caminhe com pessoas que tenham mais fé que você, porque elas vão te contagiar. Se você andar com fofoqueiro, você vai virar fofoqueiro. Se você andar com pessoa ruim, você vai virar uma pessoa ruim. Se você andar com murmurador, você vai ser um murmurador. Mas se você andar com Deus e com quem serve a Deus, você será uma pessoa de Deus. E saiba que os pensamentos de Deus, que é bom, agradável e perfeito para a sua vida, acontecerão. Portanto, creia. E se você tem fé, se você chegou até aqui, você vai fazer durante 7 dias, às 9 da manhã e às 9 da noite, a oração do Salmo 113. E nós já te convidamos para juntos fazermos a oração do Salmo 113 e apresenta ao Senhor o que é o monturo na sua vida. Apresenta ao Senhor aquilo que tem te amarrado e te prendido e declara que o Deus de Israel é poderoso e fiel. As portas do inferno não prevalecerão. Os demônios serão tocados do inferno para baixo e você avançará para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, com fé, com autoridade, vamos juntos orar o Salmo 113. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor
acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Glórias a Deus, Deus é fiel. Ora, faça essa campanha com fé. Creia que o Senhor já está te arrancando do monturo. Apresenta a tua causa agora. Não desista, faça com mais fé. Creia mais, se posiciona, porque a vitória é sua e o inferno está derrotado, porque o Deus de Israel é poderoso na sua vida. Por isso, pela segunda vez, vamos juntos orar o Salmo 113. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Glórias a Deus, Deus é maravilhoso, toda a honra e toda a glória a Ele. Nós temos que louvá-los, temos que bendizer o nome dEle, porque Ele é fiel, Ele está exaltado acima de todas as nações, Ele é o nosso Deus e Ele te ama, Ele está te levantando, Ele está te arrancando de toda essa adversidade que você está apresentando e Ele vai te colocar entre príncipes, é isso mesmo, entre príncipes, porque Deus é fiel e Ele cumpre o que fala. Por isso você que está se posicionando com fé, eu te convido para orarmos pela terceira vez o Salmo 113. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor.
Glórias a Deus, Deus maravilhoso, Deus lindo, Deus fiel. Lembre-se, Ele declarou, o nosso Deus declarou para você: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, que são pensamentos de bem e não de mal. Então você se posiciona, toma posse dos pensamentos de Deus para a sua vida, rejeita todo o pensamento de opressão, todo pensamento maligno, todo pensamento do mal, se posiciona na presença de Deus, porque Ele é fiel e Ele te ama poderosamente. Lembre-se, Ele levanta você do pó, Ele te tira do monturo, levanta você nas suas necessidades e faz você se assentar entre príncipes. Sim, Ele vai te fazer sentar entre os príncipes do povo e você exaltará o nome do Senhor. Você será alegre, feliz, mas o nome do Senhor será exaltado e você vai contar o seu testemunho, porque muitos saberão o que Deus fez na sua vida e a honra e a glória será do Deus de Israel Todo-Poderoso, em Jesus Cristo. Amém. Você não é inscrito? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha essa ministração, essa palavra, essa campanha, compartilhe os shorts, compartilha este canal com todas as pessoas em suas mídias sociais. Precisa de uma oração específica, uma orientação debaixo da palavra? Entre em contato conosco no e-mail que está passando na sua tela neste momento. No mais, esperamos vocês no nosso próximo vídeo e desejamos a cada um de vocês paz, saúde e prosperidade de Deus em Cristo Jesus. Amém.